Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre a compreensão e identificação das diferentes formas gramaticais dentro do discurso ou dentro do texto, ok? Então, lembrando que para nós fazermos esse acesso, nós vamos utilizar a plataforma Inglês Paraná, acessar através da sua conta @escola, do seu e-mail @escola e a sua senha, para que nós faremos a revisão dos pronomes relativos e os marcadores de discurso, ok? Vamos para a plataforma. Então, lembrando que dentro da nossa plataforma nós vamos utilizar dentro de curso, apps e recursos, nós vamos até o Lab de Gramática e dentro do Lab de Gramática nós vamos levar as informações até os Sentence Formation. Dentro do Sentence Formation nós vamos abrir a Relative Clause. Então nós vamos começar falando sobre os pronomes relativos. Lembrando que, quando nós usamos os pronomes relativos, a intenção é sempre observar algumas situações. Por exemplo, who or whom nós vamos usar para pessoas, which nós vamos falar de coisas, that nós vamos poder utilizar tanto para pessoas quanto para coisas e whose nós vamos falar de posse. Então, lembrando que um pronome relativo vai substituir um sujeito de um verbo dentro de uma cláusula relativa. O que quer dizer isso? Vocês vão, através dos pronomes relativos, nós vamos conectar duas informações dentro de uma mesma frase, evitando que fique a repetição. Por exemplo, the teacher who or that is really nice lives in London. Então aqui a informação nós estamos falando de uma pessoa. Então o professor que ou quem é muito legal, mora em Londres. Veja que eu tenho duas informações diferentes. Primeiro, que a professora que é legal e a segunda, que mora em Londres. Para não termos duas frases sempre repetitivas ou para facilitar a conversação do nosso discurso, nós vamos utilizar sempre um pronome relativo. A segunda situação, por exemplo, the girl whose coat was stolen was very cold. Então, a menina que teve o casaco roubado estava muito gelada, estava com muito frio. Então observem que estou usando whose porque eu estou falando do casaco da menina. Whom. I met an old friend whom that I went to school with. Aqui eu estou falando de uma situação mais formal, ou uma pessoa que eu não tenho tanta parceria, tanta proximidade. Então, whom sempre utilizado num inglês mais formal, no inglês mais acadêmico, por exemplo. Nós temos também aqui, quando nós queremos definir uma cláusula relativa, podemos utilizar um sujeito e utilizar um pronome relativo para que aconteça isso, né? Informando ou identificando um pronome relativo. Her son, who or that lives in Portland, bought a new house. O filho dela, quem ou que mora em Portland, comprou uma casa nova. Então veja que aqui nós estamos falando de um dos filhos da pessoa e a informação de que ele comprou a casa nova, usando who ou that porque estamos falando do filho. They ate the pie which or that I brought. Eles comeram a torta que eu trouxe ou a qual eu trouxe. Aqui a ênfase está na situação da torta, então da coisa que foi trazido. Quando nós temos uma cláusula relativa não definida, nós podemos evitar de usar um dos pronomes. Utilizamos apenas um ao invés de dois, porque um deles vai ser omitido. My daughter, who is 12, is very shy. Nesse caso, a ênfase está na menina, na filha de alguém que tem 12 anos de idade, né? Então, nesse caso, eu poderia ter um segundo, né? Minha filha que tem 12 anos é muito envergonhada. Então, aqui eu evito de usar o that, porque eu estou relacionando a pessoa. The song which I like is about love. Então, a música a qual eu gosto é sobre amor.
Então aqui o que eu estou falando? Eu não preciso dizer, reforçar que eu estou, assim, que a música que eu gosto, não estou falando de qual música. Eu sei, já no momento anterior nós tivemos essa informação e aqui o which utilizado sempre para coisas. Né? Aqui nós temos mais dois pronomes relativos, where e when, quando e onde. As próprias falas, a própria interpretação já diz quando utilizar esse pronome relativo. Então, the place where I met, this is the place where I met your mom. Este é o lugar onde eu encontrei sua mãe. E the summer when I lived in Spain was great. Então, o verão, quando morei na Espanha, era muito bom. Em frases negativas e perguntas, nós vamos usar that. Né? Então, she didn't choose the book that I recommend. Ela não escolheu o livro que eu recomendei. Então, aqui, numa frase negativa, vamos ter o that. E, para perguntas de yes or no question, também podemos utilizar um pronome relativo. Is she the teacher who gave you an A? É a professora que lhe deu uma nota A. E se nós tivermos uma information question, precisamos de uma informação aqui, nós vamos também utilizar that. Who's the person that you call every day? Quem é a pessoa que você liga todo dia? Ok? Agora, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vocês vão ouvir o áudio e tem 4 informações que nós vamos coletar aqui. Dentro dessa situação do Alejandro e da Dana, eles estão falando sobre cinema, sobre atrizes, né? Eu quero que vocês ouçam as cláusulas relativas que eles vão falar. E nós vamos depois novamente ouvir para podermos responder. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Então vamos ouvir e cada vez que a informação for falada, eu vou pausar para a gente já poder fazer a marcação. I'm excited to see Alexis Hyatt. She's the actress who was in Dangerous. Então aqui já temos a primeira informação. She's the actress who was in Dangerous. I'm just looking forward to watching a movie that doesn't have a car chase every 15 minutes. Haha, very funny. Anyway, Alexis is one actress whose performances aren't too over the top. Então aqui temos a segunda. Anyway, Alexis is one actress whose performances aren't too over the top. Really? You don't think she's over the top? I think she's absolutely awful. You do? But watch her acting. It's very powerful. I think the word that you want is exaggerated. By the way, I think the word that you want is exaggerated. É a informação que a Dana passa sobre a atriz. do they serve food here? Wow, Dana, it doesn't sound like you really want to see the show. Maybe you should go that little area in the lobby where you can eat a few cheeseburgers. Then you won't be completely disappointed. Então aqui a última informação que ele passa. Maybe you should go to that little area in the lobby where you can eat a few cheeseburgers. Ok? Só vamos encerrar o áudio para nós sabermos o contexto, o final da nossa situação. That's a good idea. I'll see you in 3 hours. Hey, wait, I was joking. Então, aqui nós temos 4 cláusulas relativas dentro da nossa conversação, ok? Agora, nós vamos observar a nossa frase, que o nosso exercício, eu vou dar um tempo para vocês responderem ele. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a frase em ordem. Tem algumas delas, eu quero que vocês observem, coloquem as frases em ordem. Assim que nós retornarmos, eu vou responder junto com vocês, ok?
Então, no nosso exercício, nós temos as frases estão embaralhadas, nós vamos colocá-las em ordem. Lembrando sempre que a gente precisa observar o início e fim de nossa frase. Então, nós temos aqui, the girl whose dog ran away. Aí nós temos this isn't the place where we first met. Aqui nós temos uma pergunta. Where is the book that I lent you? Lembrando aqui que nós temos uma information question, nós já falamos a respeito, né? Aí nós temos I sent an email that I sent you an email that bounced back. Então nós temos the team that played against us lost badly. E aí nós temos the person who found your wallet was great. Né? Então observem que aqui nós estamos juntando, falando de pessoas, de lugares ou até mesmo de situações. Então sempre duas informações conectadas através de um pronome relativo. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adiante falando de marcadores de discurso. Então nós vamos voltar aqui da situação do sentence formation, vamos retornar ali apps e recursos, né? Lab de gramática. A diferença é que nós vamos lá nos discourse markers. Então, retomando, quando a gente fala de marcadores de discurso, os marcadores de discurso eles vão ajudar a gente no sentido de escrita ou no sentido de fala, para quando nós queremos clarear ou quando nós queremos identificar situações dentro de um contexto. Então, a gente usa os marcadores de discurso para evitar as sentenças ou as frases muito longas. Então, quais são os principais marcadores de discurso? In general, or generally, in general, sempre vão ter uma ideia de generalização, né? Algo que é num ambiente mais geral. On the whole também vai ajudar no sentido mais amplo. Quando nós queremos exemplificar, nós vamos ter for example, for instance, e.g., or in particular, ajuda no sentido de explanação. Então, quando usamos esses marcadores de discurso, a ideia é sempre exemplificar uma situação. Quando nós queremos reiniciar, né, essa situação, ou quando nós queremos dizer uma coisa diferente do que outra, nós vamos ter, in other words, outras palavras, that's it, por isso. Né? I.e. or é diferente do ed, por quê? Porque geralmente ed é sempre utilizado na área mais formal, né? E that's it, or in other words. E I mean quer dizer. Então, também, quando nós queremos usar de forma restarting. E, para concluir essa ideia, nós vamos ter algumas expressões.
In conclusion, to summarize, or finally. Então aqui nós estamos concluindo a nossa ideia. Esses marcadores de discurso vão auxiliar nesse momento, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o exercício, vocês precisam ouvir o que a pessoa está dizendo e utilizar qual das duas expressões que está acontecendo aqui. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Today, we'll debate how to improve education in this country. We believe that the government is not doing enough, in general, to make high-quality education available to all children. Então, observem que aqui ela já disse, in general. Observem através do áudio, vai auxiliar vocês na resposta do exercício. We will argue that, on the whole, individual teachers and schools should take more responsibility for improving education. Então aqui, né, we will argue that on the whole. In other words, you want to blame teachers rather than supporting them. Então aqui, né, in other words, you want to blame teachers rather than supporting them. Então aqui o áudio contribui para vocês observarem qual marcador de discurso nós vamos ouvir de forma correta. Neste exercício, o que nós vamos fazer? Eles estão separados, Generalizing Discourse Markers, Exemplifying Discourse Markers e Restarting Discourse Markers. Eles estão misturados, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em ordem, direcionando cada uma das informações na sua coluna correta. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, vamos lá. Generalizing Discourse Markers, nós vamos ter generally, nós vamos ter on the whole e nós vamos ter in general. No caso de exemplifying, nós vamos ter e.g., for example, and in particular. E no caso restarting, nós vamos ter i.e., in other words, e that's it. Ok? Então aqui sempre temos as seguintes separações. Agora, nós vamos voltar nos Discourse Markers, mas a relação entre ideias. Então aqui, só para a gente retomar a nossa situação, nós vamos ter quais são os Discourse Markers. Nós vamos ter causa e efeito, similaridade e assim por diante. No caso, causa e efeito, nós vamos ter os marcadores de discurso so, as result, then e therefore. Então, como resultado, so e then tem o mesmo significado, therefore, de antemão. Similarities, nós vamos ter marcadores de discurso que vão expressar similaridade.
Similarly and equally, similarmente ou igualmente. Contrast, temos os marcadores de discurso enfatizando o contraste, quando você contrasta uma ideia. Although, even though, despite e in contrast. Uma outra situação pode ser on the other hand. Então, embora, dessa forma, em contraste, por outro lado, entretanto. E na questão de adição, in addition, additionally, also e furthermore. Todos eles têm a ideia de adição de informação no seu discurso. Então, desta forma, a gente vai usar os marcadores de discurso para expressar cada uma delas de acordo com os pontos. Então agora, mesma situação, eu vou dar um tempo para vocês vão ouvir o exercício e vocês vão responder de acordo com as informações do áudio. Cada vez que a resposta acionar, eu faço a pausa quando nós fizermos a correção. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Hey Charlotte, how was your winter holiday? Oh, Ryan, it was a disaster. We had plans to go to the beach in Argentina. It's really warm there in December. So I packed my swimsuit and sun cream. We were all ready. Then we were about to leave for the airport. Então, no caso aqui, qual a situação? Para onde? O que a Charlotte colocou na mala dela para a viagem da Argentina? It's warm in December, é quente em dezembro, então ela decidiu colocar os seus trajes de banho. Vamos adiante. What? Sounds great. It was supposed to be great. However, my little sister Sarah became really ill. Suddenly she had a fever, then she started to shake all over. O que aconteceu? Aconteceu que a irmã dela começou a se chacoalhar toda porque ela teve febre. Oh, that's awful. Yeah, really awful. As a result, we went to the hospital instead of the airport. O que aconteceu como resultado? As a result, they went to the hospital ao invés de ir para o aeroporto. Então, o que os pais de Sarah fizeram quando Sarah ficou melhor? Vamos ouvir. Even though Sarah was okay in 2 days, our parents cancelled the trip. Even though Sarah was okay, her parents canceled the trip. So I spent the holiday at home, freezing in the cold weather. How was your holiday? Well, in contrast to yours, mine was great. Como foi o feriado de Ryan? In contrast to Charlotte's holiday, his was great. My brother and I went skiing. Lucky you. Despite everything, you always have a great time. Então, como foi? Ele sempre teve um momento agradável? Yes, despite everything, he always has a great time. Então, estudantes, observem que através dos pronomes relativos e dos marcadores de discurso, a ideia inicial é sempre os marcadores de discurso conectar, clarear as ideias dentro de uma conversação, ok?
Students, na aula de hoje, nós revimos os pronomes relativos, dependendo da situação e contexto, e também verificamos os marcadores de discurso, ok? Ficamos por aqui. See you there and bye bye!